Amém. Glória a Deus, pastor, o senhor está com a palavra. Amém. O Senhor seja exaltado. Mais uma vez aqui, grato a Deus, né, pela vida de cada irmão que ora por aquela obra em Araruna, né? Engraçado, hoje eu estou mais nervoso que das outras vezes. É incrível, né? Coisas que acontecem dentro da gente, né? Mas eu louvo a Deus por isso, realmente. Como o pastor Damásio falou, um homem alcançado pela visão do reino, um homem alcançado pela verdade. Você nasceu de novo aqui nessa igreja, pastor? Não. Eu recebi o Espírito Santo antes. Amém? Em Recife. Foi em Recife que Jesus me encurralou e falou: daqui você não sai sem antes abrir sua boca para confessar o meu nome. Mas, como todos sabem, é matéria nessa igreja. E a gente tem aqui um lema, né? Tudo pela verdade. Nada posso contra a verdade, senão em favor da verdade. Não é isso? A verdade dói, a verdade traz perseguição. Quem prega a verdade é acometido de perseguição, irmãos. Amém? Perseguição e calúnia. Você sabe o nome de alguém que sofreu perseguição e calúnia por dizer a verdade? 5 letras. Jesus falou a verdade, é isso? E é em cima dessa verdade que nós somos e haveremos de ser perseguidos. Quantos estão dispostos a ir até o fim? Amém? Pelo Rei Jesus. Ele se dispôs. E eu? E nós? Uma carreira dura, né? Uma carreira complicada, mas eu estou tranquilo porque eu estou diante de pessoas, homens e mulheres de Deus, e jovens também. Acredito que tem uns jovens aí que já confessaram Jesus. Estou diante de pessoas que estão aqui porque estão dispostos, né, a darem tudo por causa de Jesus, para confirmarem, né, seus nomes escritos e na volta dele entrar no reino dele. Oh, glória a Deus. Então ele se dispôs. Nós também temos que estar o quê? Dispostos. Mas eu queria que vocês abrissem, por gentileza, o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 13. Eu sempre gosto de falar em Araruna a respeito de que a palavra, quando ela sai do altar de Deus, tem propósito. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela não vai, né, e não volta vazia, porque antes ela vai e ela é emitida para onde dá prazer a Deus. Deus tem um propósito em tudo. Amém, povo santo? Glória a Deus. E como eu falei, estou pregando para pessoas que estão dispostas a tudo por causa do Rei. A palavra vai ser lançada hoje e eu com certeza essa palavra será ecoada através das bocas de vocês, né? Não que eu esteja com o propósito de atingir ninguém ou dizer que alguém não faz ou que deixa de fazer, não. Talvez seja uma lembrança, talvez seja algo que venha assim alertar e um pouco animar nosso espírito, tá? Para que nós continuemos, né, a pregar o Evangelho, como foi a oração da irmã Luciana Gimenez. A nossa obrigação de pregar. Se somos pela verdade, a verdade tem que ser manifestada. Ela não vai ser manifestada numa situação mental, ela vai ser manifestada sendo verbalizada. Importa que nós verbalizamos essa verdade. Oh, glória a Deus. Muito bem, quantos acharam aí João capítulo 13, versículo 37? Oh, glória a Deus. Muito bem. Talvez você conheça alguém, né, que não esteja mais no meio de nós. Quando eu falo do meio de nós, irmão, não estou falando só que era membro daqui e saiu daqui, está desigrejado. Mas quando eu falo no meio de nós, eu estou
eliminando placa de igreja. Quando eu falo no meio de nós, do meio da igreja. A igreja de Jesus não tem placa. A igreja de Jesus é aquela, né, cuja a comunidade se atavia com a verdade, manifesta a santidade. Essa é a igreja de Jesus. Glória a Deus. É a igreja a qual vai subir no arrebatamento. É a noiva que se ataviou com linho finíssimo. Eu fico imaginando no dia que Jesus voltar, como se fosse assim, viajando assim, e ver várias igrejas, placas de igreja na terra, e de cada localidade, de cada instituição de placa, né, sobe uma quantidade de pessoas. E outras não sobem. Terrível isso, né? Mas vamos lá. Muito bem, ele se dispôs. Nós também temos que nos dispor, né, a fazer tudo pelo rei. E diz assim a palavra de Deus. E às vezes a gente é precipitado, né? A gente se precipita às vezes. Às vezes a gente se precipita no amém. E o fortalecimento não está em nós, ou está em nós, mas a gente não tem noção do que vem adiante. E às vezes a gente se compromete. Mas fique tranquilo, tá? Não se sinta indigno. Porque nós vamos ler aqui e falar de uma pessoa que se precipitou, né? Disse amém, mas não passou muitas horas ou poucos dias, recuou. Qual estou entendendo? Versículo 37 diz, do capítulo 13 de João: perguntou-lhe Simão Pedro, 37, replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. É forte essa frase, né? Quantos de nós já abriu a boca para dizer assim, né? Fazendo até promessas mesmo para pessoas: deixa comigo que tá tudo certo, né? Quantas vezes alguns de nós falou amém e na hora H recuou? Eis o caso que eu, né? Quantas vezes eu falei amém, quantas vezes eu recuei, né? E quantas vezes a gente recua na obra do Senhor por questões que não vale a pena, né? Isso que nós estamos vendo, isso que nós viemos celebrar aqui, é representado aqui. A disposição de um homem de ir até o fim por causa de mim, por causa de milhares e milhares de pessoas. A disposição de Jesus está aqui, simbolizada na Santa Ceia. Sim? Santa Ceia, sinônimo de morte e de ressurreição. Sinônimo de morte. Uma morte, né, da parte dele, né, tanto espiritual, de fazer a vontade de seu Pai, se manter santo, como literalmente e até as últimas consequências. Uma morte literal. E aí a gente se coloca dentro dessa disposição, desse ânimo, né? Esse ânimo. Que ânimo, irmão Souza? O ânimo de estarmos recusando as coisas terrenas, que são efêmeras, vão passar por algo que vai descer do alto, que é eterno. Somos nós agora. Esse ânimo. E Jesus disse: tende bom ânimo, vocês estão no mundo, e por estarem no mundo, vocês terão aflição. Mas tende bom ânimo. E quem que anima o nosso espírito a conduzir a nossa cabeça, a nossa mente e também o nosso físico, tudo que há em nós? Quem é que nos anima? Quem é que nos constrange? Quem é que nos constrange dizendo isso? Não, volta atrás.
próprio Deus e o próprio Senhor Jesus habitando em cada um de nós por meio da unção do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Amém? E João, está escrito, e Pedro disse, se precipitou, por ti darei a própria vida. Engraçado que Jesus, em conversa com Pedro, disse, Pedro, quando você se converter, 3 anos e meio já, dentro dos 3 anos e meio, Jesus abre a boca para Pedro, numa conversa com Pedro, diz, Pedro, quando você se converter, você vai saber, o que você vai encontrar e o que você vai ter que decidir. Pedro, daria por mim a tua própria vida? Antes que o galo cante, tu haverás de me negar 3 vezes. Somos precipitados às vezes, Oh, glória a Deus. Como é que eu evito isso e como é que eu erro um pouco menos nesse quesito, irmão Souza? Quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Pai e ao seu Filho Jesus. Coisa que as pessoas lá fora não têm condições de alcançar. Porque não tem um Espírito. Nós temos o privilégio. Somos seres humanos, somos falhos. Mas de Deus veio a capacidade em nós, de estarmos errando cada vez o que, igreja? Cada vez menos. Para que cada vez mais sejamos dignos de tocar nesses elementos e ingeri-los. Oh, glória a Deus. Então a minha relação com o Rei Jesus, ele vai depender, a minha relação com Jesus vai depender da compreensão. Quando Pedro falou aquilo, ele não compreendia naquilo que ele estava se metendo. Quando ele abre a boca para dizer aquilo, ele era um cara naquela época sem noção. Não compreendia isso. 3 anos e meio, mas a relação ainda não era o quê? Ainda não era firme. Faltava algo, faltava o quê? Faltava o envio do Espírito Santo. E quantas vezes a gente, mesmo tendo o Espírito Santo, a gente ainda falha, a gente ainda recua. Não é verdade, irmãos? Toda vez que a gente recua, toda vez que a gente falha, pensa, está faltando alguma coisa nessa relação. Qual é a relação que nós temos com o pai e com o filho? A relação do diálogo, a oração, a relação da oração, a relação de conhecer. Estou casado há 37 anos com a irmã Cleide, 37 anos casados. Primeiro casamento e único, né? Tem que ser, né? Mas até hoje a gente percebe que a gente precisa parar mais para conversar, Circunstâncias nos cercam, Entre uma convivência, entre uma relação, existem a necessidade de ter mais conhecimento, de diálogo, de conhecimento um do outro. Mas as circunstâncias que nos rodeiam, às vezes nos cegam. As circunstâncias vão nos afetar às vezes. E tanto isso é verdade que nós ainda falhamos diante do Senhor. E a partir desse momento eu entro aqui numa meditação, porque está saindo daqui, está saindo de mim. Como diz o assembleano, a palavra que corta vocês antes cortou em mim. As circunstâncias vão querer te frustrar, te enfraquecer. Mas lembra, Jesus falou assim, ei, isso aí não deve ser novidade para você. Você não deve ficar espantado com isso. Porque lá, eu deixei claro, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu preciso conhecer, eu preciso ter relação com Jesus. Eu preciso continuar crendo que Jesus é o Filho de Deus,
Porque quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o enviado de Deus? Precisamos continuar crendo, precisamos continuar, né, nessa firmeza, nesse fortalecimento. Eu creio. Então, a partir do momento que eu creio, eu executo. Crente é tudo o contrário da lógica daí do mundo. Crer para crente não é saber que existe. Só saber que existe para nós não é suficiente. Nós precisamos crer, né, e colocar em ação aquilo que cremos, através do quê? Através da leitura das Escrituras. Eu leio algo que eu não posso fazer e leio algo da parte de Deus que eu tenho que fazer. Como é que eu vou manifestar essa crença? Não fazendo aquilo que eu não devo fazer e executando com tudo que há em mim, corpo, alma, força. É isso? Amarás o Senhor Deus, teu Pai, com todo o quê? Com todo o teu entendimento. E força. Força é usar o teu físico para executar as obras do Senhor. Não foi assim que Jesus fez? Não foi assim? Não foi nessa disponibilidade que Jesus alcançou a glória? Não foi com essa disposição que Jesus venceu a morte? É nessa disposição que você e eu também venceremos a morte. Está aqui. Os que já venceram a morte vão pegar esses elementos, vão ingerir esses elementos para a vergonha de Satanás e para a glorificação, manifestação e exaltação daquele que tem o nome acima de todo nome, Jesus Cristo, para que todo joelho no céu se dobre, na terra e debaixo da terra. Ele se dispôs. Nós temos também que nos... Então a minha compreensão, o conhecimento de quem é Jesus, é a compreensão exata. Está exigindo muito, irmão Souza. Não, é a compreensão de Jesus. A exata compreensão de Jesus vai fazer você o quê? Vai fazer você como Ele. É 100%. Eu preciso conhecer, eu preciso estar, né? Eu preciso estar próximo de Jesus 100%. Enquanto não tiver 100%, não pare, continue. Porque lá em João 14, Jesus diz: se eu estiver em vós e vós estiverdes em mim, fareis obras iguais e maiores que eu faço. Olha para o irmão do teu lado aí, por gentileza. Ele é magrinho ou ele é forte? É forte, né? É. Pastor Paulo está ali. É forte? Mas não se engane, tá? Esse magrinho e esse gordão e forte. Gordão não, né? Esse forte que está do teu lado, tá certo? Possui, né, a força de Deus, a força que vem de Deus. O Espírito Santo que até hoje deixa ele de pé. Esse irmão que está do teu lado é forte. Por quê? Porque ele está procurando compreender e conhecer mais a Jesus. Amém, santo de Deus? Então tem que ser o quê? A compreensão exata do que é o Senhor para você. Quem é o Senhor Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus para você hoje? Quem é o Senhor Jesus para mim hoje? Antes do Espírito em mim, Jesus era o Filho de Deus. Sim, ele era o Filho de Deus. Que eu via uma vez por ano ou 2 vezes por ano, na época de Natal, como menino, bebê numa manjedoura, e na época da Semana Santa, entre aspas, alguém chicoteado, indo com a cruz, ressuscitado ao terceiro. E hoje, quem é Jesus para mim? Jesus é alguém que vai me transformar em um ser humano limitado, imortal. Jesus foi alguém antes, de mostrar para mim o quanto eu andava na contramão de seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Jesus é alguém para mim
que me deu vida. Jesus é alguém para mim que me deu tudo. Jesus é alguém para mim maravilhoso. Jesus para mim é a minha vida. Jesus para mim é a minha vida, é a tua vida. E a gente vai lembrar de outra frase de Jesus que diz: sem mim, tu não podes fazer nada. Nada. Então Jesus para mim é tudo. Porque com Jesus eu posso tudo. Glória a Deus. Amém, santos de Deus. Oh, glória a Deus. Amém. É na proporção daquilo que fomos perdoados, irmãos. Nós vamos ficar cada vez mais o quê? Cada vez mais devedores do Senhor. Precisamos parar a nossa doideira. Eu não sei quantos ainda trabalham, né? Aliás, todos nós trabalhamos, né? Seja no mundo secular, seja... Eu estou aposentado, mas eu estou trabalhando em Araruna na obra de Deus. Nós precisamos parar para meditar quem éramos, quem somos e o que seremos. E cada vez mais que você para, conversa com Jesus, lê as Escrituras, mais nós vamos reconhecer o quanto ainda devemos ao Filho de Deus. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Oh, primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Enquanto você procura, eu procuro também, e vou de novo recitar outro versículo bíblico que diz: onde abundou o pecado, superabundou a Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia. Olha o quanto ele merece que você estivesse aqui mesmo, na comunhão dos santos, para estar aqui nesse momento de Santa Ceia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12. Então, aqueles que estão dispostos a tudo pelo reino, aquele que se dispõe, né? Eles compreendem que cada vez mais se aproxima de Jesus e cada vez mais que faz aquela reflexão, sabe que são devedores ao Senhor. Paulo é exemplo disso, e o próprio Paulo vai falar isso conosco mais uma vez. Eu sei que vocês já leram essa passagem, essa referência. Versículo 12 diz: Paulo, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem? Jesus Cristo. Cristo Jesus. Está se falando da mesma pessoa. Se Paulo pudesse estar nos ouvindo, a gente falaria: Paulo, nós também estamos como você, iguais a você, somos gratos, né? Somos gratos por aquele que nos fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era o quê? Blasfemo e perseguidor insolente. Não sei quantos que estão nesse lugar, nesse ambiente, foram desse jeito. Talvez perseguidor não, mas blasfemo. Tá filmando? Tá, né? E já entregou já. Meu sogro, se eu não me engano, foi um dos primeiros a me evangelizar. E aquilo para mim era horrível. Principalmente na hora das orações. Quando ele ia para casa, passar final de semana, principalmente na hora das refeições. Ele fazia questão de orar antes de tocar nas refeições. Pense numa oração. Pense no nordestino com fome. Já viram o nordestino com fome, irmãos? Jesus Cristo. É isso? E aí ele fazia aquela oração: bendito Deus eterno, tu és o rei da glória. E babá, e a barriga. Demorava lá pra gente comer, a gente já comia, que depois do almoço ainda ficava pregando aí, galerinha. Mas glórias a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Que nos tornou salvos. E ele diz, continuando, designando para o ministério. Quantos tem ministério aqui? Levante a mão. Quantos tem ministério aqui? Só? Vou dizer para vocês que todos vocês têm.
Não o ministério, não os 5 ministérios dados por Jesus quando ele subiu, que deu dons aos homens, amém? Profetas, pregadores, nem todos são pregadores, mas todos somos o quê? Pertencentes ao corpo de Cristo. E todos temos o quê? Todos temos a função, temos um ministério. Que ministério é esse, irmão Souza? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E isso ele falou não só quem? Não só os pastores, não só os mestres, mas ele falou isso como ordenância a todos os seus discípulos. Discípulo aprende e ensina, irmãos. Todos temos um ministério. Então essa palavra é para todos nós. A mim, que no outro tempo era o quê? Blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo fez isso na incredulidade e na ignorância. Antes do caminho para Damasco, quem era Paulo? Perseguidor. Perseguidor daqueles que eram do caminho. Perseguidor daqueles que seguiam o caminho, a verdade e a vida. Ele marca mais. Oh, glória. Mas ele fazia isso que no tempo da ignorância. Depois que ele conheceu Jesus, o que aconteceu com Paulo? Se ausentou de Jerusalém, passou um tempo fora, acredita-se que ele estava recebendo, e ele mesmo descreve que não recebeu de Pedro e de nenhum dos seus o quê? Apóstolos, mas diretamente do mestre. Olha aí o diálogo, olha aí a relação, olha aí o conhecimento, para que nós não venhamos o que está caindo no mesmo buraco em todo o tempo. Por quê? Porque existem coisas que você já sabe, que eu já sei, e que quando eu peco, não adianta eu falar para o Senhor, Senhor, eu fiz isso na ignorância, não. Deus vai olhar para você e vai falar para você, Souza, vai olhar para mim e vai dizer, Souza, conversa mais com o meu filho. Procura compreender mais a mente do meu filho. Em outras palavras, vamos deixar de cair no mesmo buraco em todo o tempo. Amém, São Deus? Eu aprendi aqui, o pastor Damásio, presidente. Pecado para crente tem que ser um acidente. Quantos estão entendendo isso? Aquilo que nós já sabemos, a gente não faz. Isso é crer no Evangelho. Isso é crer no Senhor Jesus. A gente tem tanta afinidade com algum irmão da igreja. A gente tem tanta intimidade com certos parentes. A gente tem tanta intimidade, guarda tanto segredo de pessoas. Não é verdade, irmãos? Se quisermos sermos pessoas melhores, temos que melhorar um pouco mais, a cada dia mais, nosso relacionamento, nossa compreensão do que está na mente de Cristo. Oh, glória a Deus. Continuando. Parei aonde, irmãos? Perdoe. Mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Versículo 14. Transbordou, porém, o que, igreja? A graça, o favor. A gente não está aqui por mérito, a gente está aqui porque alguém foi benevolente conosco. Foi a graça de Deus. Não é mérito nosso estarmos aqui. Chegarmos aqui não foi mérito nosso. Continuarmos aqui, até pode ser. Como estão entendendo isso? Porque persevera. Amém ou não amém? Agora a luta é nossa. O reino de Deus é tomado o quê? A força. Você entrou nessa história. Agora, dava um boi para não entrar aqui. Mas agora somos aqueles o quê? Que dá uma boiada inteira para não sair desse lugar. Não é verdade? Deixa eu ver a cara dos valentes aqui. Jesus Cristo. Sim, valente aqui. Meu Deus do céu. Continuando. Fiel
é a palavra, eu terminei aqui do 14? Não. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Toda aceitação. Toda a palavra do Senhor para nos manter, né, nesse reino. Toda a palavra enviada a nós, em nosso coração, para nos o quê? Para nos santificar, ela tem que ser aceita, quer a sua carne goste ou não. Há uma luta dentro de nós, sabem disso. Estou falando para pessoas numa igreja que tem muito aprofundamento, tem muita palavra, tem muito estudo. Há uma luta dentro de nós em todo o tempo. As obras da carne, frutos do Espírito. O diabinho, o Tom e Jerry, o professor Damaso costumava ilustrar no seminário, é o Tom e Jerry, aqueles anjinhos do Tom e Jerry, né? E o diabinho. Aí o anjinho, não. Quem está no meio para decidir agora? Você. É você quem decide. Oh, glória a Deus. Fiel a essa palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Souza é o principal. Eu vou repetir essa frase. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Souza sou o principal. Eu ouvi você falar eu. Oh, glória a Deus. Só Deus e você sabe, né? E algumas pessoas que fizemos antes. Versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Bote seu nome aí também. Você botou o seu nome como sendo o quê? O principal pecador. Agora você coloca o seu nome como sendo alguém através de quem Deus vai o quê? Limpar também. Se eu me coloquei como sendo alguém pecador, como principal, agora, depois de Jesus Cristo, depois da obra redentora de Cristo naquela cruz, eu posso e devo ser alguém através de quem pessoas haverão de crer no Evangelho, e de por todo mundo seja um vaso contendo ouro nas mãos do teu utilizador. Esteja sempre à disposição na prateleira, como um vaso de honra nas mãos de quem pode transformar de dentro para fora um ser humano. Foi assim comigo, foi assim com você. E o mundo lá fora espera essa mensagem. Eles não podem perceber, irmãos. Mas a criação geme até o momento, na expectativa dos sinais, dos vasos de Deus. Quantos estão entendendo isso? A responsabilidade. Quantos estão vendo, né? Senhor, por ti darei a minha própria vida. Precisamos conhecer Jesus, precisamos conhecer o Evangelho, precisamos conhecer os perigos que vamos passar por defender algo que é do céu. Coisas do céu que Deus pretende estabelecer na terra. E Ele é fiel e vai cumprir. Mas Ele não descerá do seu trono, nem o Pai nem o Filho, sem que antes nós tivermos feito a nossa parte. Disposto a entrar no Evangelho? Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 20. Só mais 2 versículos. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque não é uma carreira fácil, nem para mim, nem para vocês. Essa carreira proposta para nós não é fácil. Não é fácil.
É uma carreira, uma carreira que foi proposta para nós antes da fundação do mundo. Deus já tinha você no coração dele. Não é uma guerra fácil, e se você tem vencido, é porque o Senhor dos Exércitos tem andado à tua frente, quebrando o arco, despedaçando tudo que tem direito, para que você continue marchando. Ele não admite você fora do reino. Amém, santos de Deus? Oh, glória a Deus. Atos 20, Atos, capítulo de número 20, versículo de número 24. Oh, glória a Deus. Preste atenção no que Paulo vai nos ensinar. Como ele falou no versículo anterior, ele serve agora de modelo. Por que ele serve de modelo? Ele serve de modelo, ele diz que o que? Que pretende ser modelo. E a gente vai entender porque Paulo diz, agora eu quero ser modelo para aqueles que vão acreditar um dia na palavra. Porque quando Paulo diz assim, sejam imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Existe uma origem, e a origem é Jesus. Nós não somos o que somos, nós não temos o poder que temos hoje, se não fosse Jesus Cristo. E aí ele vai dar um modelo, e nós vamos seguir o modelo, porque foi modelo que ele seguiu a Jesus Cristo, exposto até as últimas consequências, por nós. Versículo 24 de Atos, capítulo de número 20, diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Olha aí, as últimas consequências. Paulo também foi até as últimas consequências, irmãos. Como modelo para as igrejas, as quais ele o quê? Ele fundou, ele andou evangelizando. Quantos estão entendendo isso? É preciso que nós sirvamos de modelo. É preciso que nos aproximemos, compreendemos a mente de Cristo, para que as outras pessoas sejam contaminadas com esse ânimo. Pessoas deixando de seguir e voltando atrás, deixando de seguir por coisas banais. Quem está nesse caminho, irmãos, tem que entender que tudo conosco pode acontecer. Os dias maus chegam. Nós aprendemos aqui que a grande tribulação vai ter início. E nós aprendemos pelas Escrituras Sagradas que a igreja vai estar o quê? Vai estar na terra na grande tribulação. Se nós as vermos, às vezes nós recuamos por coisas banais, imagine diante em face da morte. Paulo vai dizer para nós, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Nem a tua vida física, ela pode ser o que, igreja? Preciosa para você. Vocês estão entendendo isso? Nós precisamos estar dispostos a tudo pelo reino. Sabe-se lá, se nós somos, é bem provável que sim, a igreja do tempo do fim, a igreja que vai estar na terra na volta de Jesus. Nunca vou arriscar dizer mês, ano, dia, mas os sinais estão aí para todo mundo ver. Porque às vezes a gente olha para o nosso próprio umbigo. Porque ser cristão no Brasil ainda é o que, igreja? Muito bom, irmãos. Vocês viram aqui o evangelismo? Quantos viram aqui? Comunicado aqui, as fotos do evangelismo. Na praça, falando, Bíblia na mão aberta, dizendo Jesus, 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 Jesus. Enquanto nós falamos aqui com essa liberdade, de portas abertas, com placa na rua, existe o quê? Pessoas, talvez centenas de nossos irmãos, hoje morrendo, dizendo sim para Jesus. Na disposição de Jesus, tem irmãos nossos hoje perdendo a sua própria vida, porque para eles mesmos, a sua própria vida o quê? Não é a mais importante, é importante, a minha vida é importante para mim.
Contanto que, olha o que Paulo vai dizer. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, eu vivo agora para o evangelho. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo viveu para manifestar a glória de seu Pai. Ele não levou em conta a sua própria vida, porque ele bem sabia para que momento ele tinha vindo. E nós? A palavra em Coríntios diz, porque um morreu, todos nós morremos. E a gente sabe qual é o sentido disso. Sabe o sentido disso? 2 sentidos. Morrer para o pecado, amém? E morrer, literalmente, se dispor à morte, para não negar Jesus. O que pode fazer um homem com você, depois que te matar? E Jesus diz, temei aquele, primeiro, que pode pegar corpo e alma e lançar no gelo. Está ficando pesado? Vivamos então assim. Como foi falado, vou repetir a oração da irmã Luciana Gimenez. Vamos pregar, irmãos. Quando tivermos oportunidade, vamos semear a palavra. Vamos pregar o reino de Deus. 4 homens estão fazendo isso, ou mais de 4 homens, 4 homens que eu conheço, né? Um eu não conheço, conheço 3, um de vista, 2 de vista, pastor Pedro, pastor Damásio. E eu quero crer que cada um de vocês nessa sala são dignos de estar aqui esta noite, tocar nesses elementos e assim, eu sou filho de Deus, eu não tenho recuado, mas sou dependente de ti, Senhor. Tu sabes que prova o Senhor ainda vai permitir que aconteça comigo. Portanto, Senhor, que eu seja alguém que esteja andando no centro da tua vontade. Oh, glória a Deus. O último, meus irmãos, abram em Romanos 8. Os que estão dispostos, que estão, a conquistar tudo pelo reino, assumem no seu coração que nada pode nos separar desse amor, porque na verdade foi amor, amor através de um derramamento de sangue. E a palavra em Hebreus diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E o nosso Pai deu o seu Filho naquela cruz, para nos adotar, e fazer pessoas, príncipes, no seu reino. Machismo, só príncipes. Quantas umas princesas do Senhor aí? Glória a Deus. Continuamos orando, tá? Esse projeto de vocês lá, nesse retiro, não é isso mesmo? Das mulheres. As mulheres também lá em Araruna estão num propósito. A líder lá, a irmã Sandra, toda segunda-feira, sem descanso, né? É de 15 em 15 dias em Araruna, mas nas segundas-feiras que não tem, ela vai para Logradouro fazer. Ou seja, 100%. Mulheres transformadas pela palavra. E o propósito desse semestre, aliás, não é nem semestre, né? Vai ser o quê? Vai ser curadas em sua alma. 40 dias. 40 dias, Cris? 40 dias, né? 40 dias. Você lembra que foram 21 dias? No passado eu estive aqui falando do propósito de 21 dias. Na verdade, foram 21 dias que transformou-se o quê? Em 6 meses e 1 dia. Porque era uma vez por semana. 40 dias, agora. Amém. Mas glória a Deus. Eu falo sempre assim, né?
A maioria dos pastores tem seu ministério igual ao ministério de Jesus. Não descartando os homens, lógico, né? Mas sustentado, né, com a renda das mulheres. Naquela época de Jesus era a renda mesmo, financeira. Amém, Santo de Deus? Mas trazendo para o lado de hoje, as orações. A estatística diz que a maioria das igrejas tem as mulheres, as irmãs dentro dela, como as maiores intercessoras, as pessoas que mais se mobilizam em prol do ministério. E a gente fica honrado, pelo menos eu fico, com o pastor Damaso também deve ser a mesma coisa, me sinto muito honrado de ser sustentado pelas mulheres da casa, em oração, glória a Deus. Vamos lá, Romanos 8, versículo de número 31. Então os que estão dispostos sabem que nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E vão até o fim. Que diremos, pois, versículo 31? Pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê nessa palavra, irmãos? Se Deus é por você, se você tem andado na presença do teu Pai, e também do Senhor Jesus, quem haverá de ser contra você? Quem haverá de ter vitória contra você? Mas pastor, você acabou de falar que tem gente morrendo. E quem falou que morte de crente é a última etapa? Morte de crente é vitória. A palavra de Deus diz que Deus não se alegra na morte do ímpio, mas ele se jubila na morte dos seus santos. Porque morre santo, morre salvo. E para onde nós vamos? Amém? O seio de Abraão, depois de morto, depois de sair desse tabernáculo de carne, lá no mundo dos mortos. Ninguém pode roubar mais tua coroa. Quantos estão entendendo isso? Está vivo. A palavra de Deus em Lucas diz que Deus não é Deus de morto. Deus é Deus de vivo. Por quê? Porque para Deus, na terra ou debaixo da terra, todos vivem. Imagina os santos, que não podem mais ter a sua vitória, usurpada pelo inimigo das nossas almas. Bom é morrer santo. Bem-aventurados são aqueles que agora morrem em Cristo, porque as suas obras os acompanham. Diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. As obras nos acompanham. Há um memorial no céu a teu respeito. Diga glória a Deus. Há um memorial escrito por Deus lá no céu, contando o quê? Contando os depósitos teus, preferindo não juntar tesouros dessa terra, tesouros que só satisfazem a carne, mas em primeiro lugar, ajunteis tesouro aonde, irmãos? No céu. O galardão sobe para que depois desce nas mãos do Senhor para dar a cada um de nós conforme o que tivermos trabalhado, dispostos. Oh, glória! Mas aquele, versículo 32, aquele que não propôs o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente e de graça com ele todas as coisas? Deus não pensou só em dar as coisas para o seu filho. Deus também pensou em dar aos seus adotados pelo seu filho todas as coisas na volta dele. Por isso que vale a pena nos disponibilizar nas mãos do Senhor para continuar nessa comunhão, para continuar nessa presença. Orê, Ramash. Versículo de número 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Vão condenar você pelo teu passado, mas hoje você é nova criatura. As pessoas não vão entender isso, elas vão tentar abrir a boca para te caluniar. Fecha os ouvidos e segue em frente, porque o Senhor Jesus já justificou você na cruz. Vamos
parar de ouvir a voz de Satanás. Uma vez eu preguei em Araruna: deixa o diabo fazer a parte dele. Eu não estou aqui na terra para ajudar Satanás a estar o quê? A estar levantando provas contra mim mesmo. Porque as coisas do passado por Deus já foram perdoadas por Jesus na cruz. Deixa que o diabo só faz isso. E ele vai ouvir da voz de Deus. Por onde tu andou? Eu andei de rodear o mundo. Quem você viu? Eu vi o pastor Paulo. Viste lá, meu servo justo e fiel. Mas isso era antes. É antes. Ele agora é meu. Amém, Santo de Deus. Quem tentará acusação? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem o quê? Ressuscitou. Quem ressuscitou foi Jesus. E uma vez ressurreto, ele tem autoridade. Quem te justifica é alguém que tem autoridade no céu e na terra. Você não é advogado por qualquer pessoa. Você tem um advogado. Ele está no trono da glória de Deus, do Pai, que descerá. Mas antes de descer, ele tem orado, ele tem intercedido por cada um de nós. Ele tem nos ajudado. Ele tem fechado bocas de pessoas que querem nos acusar por feitos passados. Ele é mentiroso. Satanás é mentiroso. Ele é nosso acusador. Ele mente, ele rouba. Uma vez eu recebi aqui uma palavra, aqui nessa casa, e o tema era: cuidado com o ladrão de coroa. Diga comigo: esse ladrão não roubará de jeito nenhum a minha coroa. Você crê isso, irmãos? Aleluia. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Por isso que todos os dias você tem que ter um papo, um diálogo com Jesus. Por isso que todos os dias você precisa conceber no teu coração que você depende dele. Porque o diabo não dorme, irmãos. Ele é aquele que nos cerca, ele está ao nosso derredor. Mas você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa temente a Deus. Você é uma pessoa que tem deixado Satanás no lugar dele, ao teu derredor. Porque ao teu redor Deus acampa o anjo. Versículo 37 diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Qual é a tua luta aí? Não precisa dizer, mas qual é a tua necessidade? O que? E contra quem? Contra o que você está lutando? Está lutando contra a enfermidade? Está lutando contra alguém que está caluniando? Está lutando contra alguém que quer te derrubar? Saiba que você está aqui nesta noite, e uma vez que você está aqui nesta noite para participar, para estar em comunhão com seus irmãos, tomando esses elementos, saiba que você, por estar aqui, já é mais que vencedor em Cristo Jesus. É isso que nos impulsiona, é isso que nos leva mais além, e isso, meus irmãos, é o Espírito Santo. É o Deus Pai e o Filho habitando dentro de nós pela sua unção. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E não é um amor que costumamos a praticar na terra. É um amor divino. Não é um amor eros, não é um amor fraternal. É amor de Pai, é Pai celestial. É amor de sacrifício, é amor ágape. Amor ágape, amor de sacrifício. Por isso que nós temos aqui, estamos dentro dessa comunidade, dentro do corpo de Cristo, com o dever e a obrigação de nos fortalecer em Cristo, para podermos ser capacitados a amar os irmãos, assim como Deus, o Pai e o seu Filho nos amou. Por isso que somos vencedores. A união faz
Açúcar. A união faz açúcar, né? A união faz açúcar, né? Mas a união, a comunhão no corpo de Cristo, né? Faz a força. A força que não vai fazer nos recuar. Diga glória a Deus. Acabar no versículo de número 38 diz: porque estou bem certo de que nem a morte. Olha aqui as últimas consequências. Assim como foi para o cabeça, assim também é para o demais corpo. Os demais que são inseridos no corpo. Assim como foi para o cabeça, assim também é para o corpo. E até a morte, até as últimas consequências. Nem a morte, nem o quê? Nem a vida, ou seja, a vida que a gente preserva tanto, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está naquele representado aqui hoje, a Santa Ceia. Nada pode. Você pode aplaudir mais forte, rei. Você pode ter certeza que aquele que está falando não vai tomar essas palmas para si. Você pode ter certeza que não é o louvor que toma as palmas para si, nem o pastor presidente, mas Jesus Cristo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo poder, de toda a majestade. Levei a honra sol. Oi, abaixo. Irmãos, e aquele que falou que daria a sua própria vida e negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, esse verdadeiramente depois se converteu. Queria até voltar à profissão antiga, mas Jesus o encontrou na praia. Jesus vai sempre te encontrar. No momento em que você quiser largar o ofício de um cidadão celestial, Jesus vai falar contigo, ele vai te encontrar. E ele vai fazer, se preciso, 3 perguntas para você. Souza, você me ama? Glaucio, você me ama? Isaac, você me ama? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo e tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu estava aqui na praia querendo botar a empresa de novo para pescar. Mas o Senhor me fez lembrar, aliás, que o Senhor não fez de mim mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Vocês não são mais pessoas comuns. Vocês são enviados, Deus Altíssimo, do céu, para fazer a sua obra. Uma obra digna, uma obra digna e de grande recompensa. O reino de Deus, a imortalidade, a convivência e a vivência com o Pai e com o Filho na eternidade. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Passar aqui para o pastor presidente. Obrigado por tudo. Amém, pessoal. Vamos ouvir a voz de Deus nesse lugar. Amém. Diga assim, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é O maravilhosa. amor de Jesus é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Amém. Vamos ficar em pé, igreja.